Fala pessoal, como nós sabemos, a OEA, né, dos Estados Unidos está aqui no Brasil e estão passando pente fino em tudo, pessoal. E estão mirando em tudo, pessoal. STF, estão nas eleições, em tudo, em tudo. E agora nesse vídeo é muito importante, pessoal, uma bomba que o Delton Dellaiol vai passar pra gente aqui, tá bom? Então não esqueça de deixar o seu like, ative as notificações, pessoal, para que você me ajude a crescer esse canal e eu poder passar vários vídeos importantes para vocês aqui, tá bom? Então fica com o vídeo dele agora, pessoal. Para tudo o que está fazendo, porque o relator da OEA, que veio ao Brasil para investigar a censura e os abusos do Moraes, afirmou que as denúncias são impressionantes. Gente, e não é só isso, é melhor do que isso. Ele disse ainda que ele não endossa o comunicado que o STF fez para a imprensa sobre a reunião dele mesmo com o STF. Ou seja, ele deixou o STF preso na parede com o pincel na mão. Ele tirou a escadinha. Isso aqui, gente, é inacreditável de tão bom, então senta aí, pega a sua pipoca que eu vou te contar 3 coisas nesse vídeo. Primeiro, o que é essa visita da OEA ao Brasil? Em segundo lugar, você vai ver a manifestação do relator que diz estar chocado com as denúncias dos abusos e eu vou te mostrar o vídeo disso. E em terceiro lugar, você vai ver que ele não endossa o que o STF andou dizendo, deixando aí o Barroso e o Moraes totalmente desamparados. Então bora lá entender. E antes de eu te mostrar esse vídeo bombástico do próprio relator da OEA falando o que ele achou aqui das denúncias, vamos começar pelo primeiro ponto, pelo comecinho. O que é a OEA e o que ela está fazendo aqui no Brasil? Gente, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, é um organismo internacional que reúne os países do continente americano com o objetivo de promover democracia, direitos humanos, segurança, desenvolvimento na região. E existem 2 órgãos que fazem parte do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos no âmbito da OEA. Esses 2 órgãos são, o primeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela julga como um tribunal as violações que os estados cometem contra direitos humanos, como a liberdade de expressão. Mas antes de um caso ir para a corte, ele precisa passar pelo segundo órgão desse sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, e esse segundo órgão é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma espécie de braço executivo do tribunal, da corte, e faz a investigação. Dentro dessa comissão, uma das relatorias dela é a Relatoria de Liberdade de Expressão, e o relator, ou chefe desse departamento, é o Pedro Vaca Villarreal, que é justamente quem foi enviado ao Brasil depois de tantas denúncias de violações, censuras e abusos de Moraes. Desde um ano atrás, eu já dizia da importância de nós acionarmos esse sistema interamericano. E por que isso? Porque no Brasil não tem para quem recorrer contra os abusos do STF. Houve, desde um ano atrás, muitas denúncias, reuniões, relatos para a comissão, inclusive nossos e de vários deputados e senadores, e após a vitória do Trump, a comissão enviou Pedro Vaca ao Brasil. A gente já tinha dito que a vitória do Trump era muito importante, porque o Trump poderia pressionar a Corte Interamericana a priorizar o caso do Brasil, já que grande parte do financiamento da Corte vem justamente dos Estados Unidos. E então, logo antes do relator da OEA vir ao Brasil, depois da vitória do Trump, o que nós vimos? O Moraes arregando geral, liberando geral as redes sociais dos censurados como nunca tínhamos visto antes no Brasil. E qual que é o poder do Pedro Vaca, o relator? A Relatoria de Liberdade de Expressão ela tem a função de monitorar a liberdade de expressão, investigando e denunciando a censura e a perseguição contra jornalistas, cidadãos e imprensa dentro dos países que fazem parte da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Os relatórios gerados nessa Relatoria de Liberdade de Expressão podem criticar duramente e envergonhar os países no cenário internacional e podem acabar gerando um caso na Corte, no Tribunal Interamericano. E a Corte pode impor as suas decisões ao Brasil, já que o Brasil faz parte do sistema, já que o Brasil assinou o Pacto de São José da Costa Rica. E mais, as decisões da Corte podem anular as decisões do STF e mandar o Brasil indenizar as vítimas dos abusos, como as pessoas que são vítimas, antes eram manifestantes, agora são vítimas do 8 de janeiro, porque estão sendo vítimas dos abusos do STF. Gente, é pouca coisa, não é? E uma coisa é fato, se a OEA resolveu parar para prestar atenção ao Brasil, é porque a coisa tá feia mesmo por aqui, viu? E o fato de o Pedro Vaca já ter se manifestado agora,
ontem sobre a situação do Brasil nesta terça-feira mostra que existe uma preocupação real em relação ao que ele está ouvindo e vendo aqui no Brasil. Bom, agora que você já entendeu o que é essa corte e o poder que esse relator que está aqui no Brasil tem, senta que eu vou entrar no ponto 2 desse vídeo, que é mostrar para você o que ele disse ontem. E não só senta na cadeira, mas senta o seu dedo no like se você está gostando da reação da OEA contra os abusos do Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo. Olha aí, ó. Pedro Vaca, esse é a direita aqui, ó. How do you assess the visit to Brazil so far? Como você avalia a visita ao Brasil aqui agora? Estamos ouvindo muitas histórias e relatórios. Uma agenda pesada, então estamos trabalhando nisso. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? Agora sobre a liberdade de expressão no Brasil é preocupante? I mean, the tone of the o tom dos relatórios é realmente impressionante. Olha aí, impressionante. Really impressive. We have to. Really impressive. É realmente impressionante. E aí ele segue dizendo que nós temos que analisá-los com Analyze calma. this with calm. And about the meeting of the Supreme Court. E sobre a reunião com o Supremo Tribunal Federal, o repórter pergunta, foi satisfatória a respeito da liberdade de expressão? I think they published a press release Eu acho que eles publicaram um comunicado para a imprensa brasileira. on that. That's their voice. Essa é a voz deles, olha só. Essa é a voz deles, dizendo, olha, não tem nada a ver com o que eles falaram, essa é a voz deles. We will have ours later. Teremos o nosso depois. Okay, thank you very much. Gente, que espetáculo! E aí a reunião dele, olha aí na reunião, acabou de sentar aqui o Rodrigo Marinho, que é do time do Novo, da liderança do Novo, advogado, um dos grandes defensores da liberdade de expressão. Você tem aqui, do lado dele ali, vai aparecer ali o advogado, o doutor Sebastião Coelho. Lá atrás, ó, o Marcos Duval. Na parede aqui você vai ver pessoas aqui com anistia já na camiseta. Ou seja, pessoas aqui vítimas dos abusos aí, sendo ouvidos pelo Pedro Vaca. Gente, é pouco ou que é mais? Então o relator especial para a liberdade de expressão da OEA, o Pedro Vaca, ele confirmou que o que ele viu no Brasil é simplesmente impressionante. Ou para usar as palavras dele, é really impressive. Não é usual esse tipo de comentário, mas ele não se conteve. O que você acha que deixou a OEA de olhos arregalados, o Pedro Vaca assustado? Conta aí pra mim nos comentários. Pode desabafar, porque tem bastante coisa que deve ter deixado ele de cabelo em pé. Eu quero saber a sua opinião. Olha, gente, o relator, ele não entrou em detalhes, mas a escolha das palavras diz muito, você não acha? A declaração foi dada depois de reuniões com os parlamentares que denunciaram todos os abusos do STF contra cidadãos brasileiros. Até a família do Clezão, preso político que faleceu na prisão, foi apresentada ao relator. E preste atenção em como ele deixou o STF com o pincel na mão, preso pelo pincel na parede sem a escadinha. O relator esteve com o presidente do STF, o Barroso, com Alexandre de Moraes, na segunda-feira, mas ele não endossou o comunicado oficial que foi divulgado pelo próprio STF sobre a reunião dele com o STF. Ele deixou claro que essa era apenas a voz deles do STF e que a OEA ainda vai divulgar o seu próprio comunicado. Em outras palavras, gente, o que ele parece estar dizendo aí nas entrelinhas é que a versão oficial não convenceu. E ainda bem, porque realmente não convence. Eu vou fazer um vídeo ainda hoje mostrando por A mais B como não convence. Então aciona o sininho das notificações que aparece aí embaixo no seu vídeo para você não perder os novos vídeos que eu vou lançar aqui. O que você acha que a OEA vai revelar aí no seu comunicado? Como é que você acha que vai ser o comunicado do Pedro Vaca para a imprensa? Tem gente na direita que está um pouco descrente, achando que tudo é um jogo de cena, inclusive as liberações das redes sociais nos últimos dias por Moraes, como uma forma aí de compor ou fazer um acordão para livrar Moraes. O que é possível, mas existem vários sinais na direção contrária, especialmente por conta dos ventos vindo dos Estados Unidos e de Elon Musk, que sofreu na pele os abusos do Moraes. Eu acho muito difícil que a comissão aí vá peitar o Trump e o Musk. Essa entrevista do relator da OEA te deu esperanças? Animou você um pouquinho hoje, nessa manhã? Então curte o vídeo e é importante dizer que eu sei que tem muita gente da direita que está bastante desconfiada dessa visita aí do Pedro Vaca por conta de posicionamentos anteriores e tem um certo nível de ceticismo, é saudável sim, para a gente poder gerir bem as nossas expectativas e não se frustrar lá na frente quando vier o relatório. Mas eu quero te dizer o seguinte, uma fonte próxima e segura me contou que o governo Trump, quando tomou posse, foi muito claro com a OEA.
Ou vocês vão investigar e punir as violações à liberdade de expressão no continente americano, ou nós vamos cortar todo o financiamento de vocês. É simples assim, exatamente como eles estão fazendo agora com a USAID. Boa parte, então, do orçamento da Comissão Interamericana, da Corte Interamericana, vem dos Estados Unidos. Em 2023, o governo americano injetou ali mais de 7 milhões de dólares por meio de um fundo. Não é à toa, gente, que a visita ao Brasil esteja acontecendo apenas agora. Não é coincidência. Então eu não apostaria que o Pedro Vaca vá voltar lá para Washington e vá fazer um relatório aí, passando pano pro STF, pro Moraes. E essa também foi a percepção dos deputados que estiveram com ele ontem, como Gustavo Gayer, Bia Kicis, Marcel Van Hatten. Todo mundo saiu da reunião com ele sentindo que ele realmente entendeu a gravidade do que a gente está vivendo.